Olá, meu povo bom, tudo bem com vocês aqui do canal do Redigir Channel no YouTube? Eu sou o professor Lincoln, professor do curso Redigir, trazendo para vocês agora de véspera uma dica maravilhosa para sanar suas dúvidas sobre como fazer, olha para cima, como fazer o detalhamento da proposta de intervenção, mais especificamente para os elementos do modo meio e do efeito. Essa é uma aula bem breve, uma aula muito objetiva que vai te ajudar de uma dimensão maravilhosa. Então nós vamos nos deter aqui a dois aspectos bem sintéticos, que é o modo meio da proposta de intervenção e o efeito, que são também dois recursos poderosíssimos para você alcançar os 200 pontos na competência de número 5 lá na avaliação do Enem. Comecemos então. Se fazer uma boa introdução é essencial, que é mesmo, né, para conquistar o seu corretor, você precisa começar muito bem o seu texto, também é imprescindível encerrar a redação com uma excelente proposta de intervenção. Começar bem é legal, terminar bem é legal mais ainda, tá bom? E o Enem tem critérios, você já deve saber, mais do que eu, inclusive, nessa fase, né, de véspera do Enem, você deve saber mais do que eu que é necessário citar quem vai fazer a proposta e o que tem que ser feito nessa proposta que você cita. Então, dois elementos são pilares, eles são primordiais. Quem vai fazer alguma coisa e o que é essa coisa que vai ter que ser feita para a resolução de um problema que o Enem te apresentará dentro desse tema. Tudo bem? Pensando nisso, nós vamos especificar dois elementos importantes dentro dessa grade de 5 microestruturas da conclusão. E um deles é o modo meio. Para quem não sabe, o modo meio é o como. Ou seja, turma, o modo meio é como essa proposta vai ser desenrolada, como é que essa proposta vai ser transcrita, como é que ela vai ser feita, tá certo? Como que a tua ideia vai se executar, de que maneira? Então precisa se ter muito cuidado para não confundir o meio de execução com o conteúdo da proposta. Uma coisa de cada vez, tá bom? O modo meio, ele não é a ação, é a maneira como a ação se processa. Como já foi dito, o conteúdo foca nos argumentos que embasam a proposição, já o meio da execução pode ser exemplificado no trecho, que eu vou te mostrar agora um trechinho para te dar essa ideia de como fazer um modo meio interessante. Se liga aqui, ó, no exemplo do professor. Sob esse aspecto, a agência Lupa, que é o agente dessa intervenção, pioneira em fact-checking no Brasil, que é o detalhamento do agente, deve ensinar os cidadãos a questionar a veracidade de todos os conteúdos veiculados, que é a ação dessa proposta interventiva. Então, a agência Lupa, que é pioneira nessa condição de fact-checking no Brasil, deve ensinar os cidadãos a questionar a veracidade de todos os conteúdos vinculados relacionados a notícias falsas ou fake news, por meio de campanhas de aferição de verossimilhança, que é o modo como essa proposta está sendo sugerida. Tudo bem? Mas, para esse mesmo modo que eu estou sugerindo que seja feito, por meio de campanhas de aferição de verossimilhança, eu imediatamente desejo acrescentar um detalhamento dessa proposta. Nesse exemplo aqui, ó, a exemplo do tipo de fonte e linguagem a ser utilizada no conteúdo a ser checado. Então, por meio de campanhas de aferição de verossimilhança, a exemplo do tipo de fonte, do tipo de linguagem que foi utilizada naquele conteúdo que está sendo checado, a fim de que cada indivíduo se torne verificador de notícias falsas, tá bom? Essa parte aqui que eu vou destacar para você agora é o efeito da minha proposta, tá certo? Esse efeito também recebeu um detalhamento. Com isso, seriam preservados os interesses nacionais e o Brasil deixará de ter, na prática, a verdade fragilizada. Eu tenho aqui, ó, no topo da página, ó, o agente da minha proposta. Eu tenho
o detalhamento do agente da minha proposta, eu tenho a ação da minha proposta, tá aqui ela marcada de amarelo, eu tenho o modo meio já marcado aqui ao centro, eu tenho o detalhamento do modo meio aqui também, eu tenho a finalidade, tá aqui marcada também para você, e eu tenho aqui o detalhamento do efeito. Olha que proposta interessantíssima que eu apresento para você agora. Agente detalhe, ação, modo detalhe, efeito detalhe. Só a ação que não foi especificada com detalhamento. Todos os outros elementos assim foram, tá bom? Eu aconselho você fazer isso no Enem. Se você quiser detalhar e tiver espaço, campo, né, de escritura para isso, você detalha um elemento que já é suficiente, usando os 5, ou 2 se você achar que vai caber esse tipo de condição na sua redação. O efeito ou finalidade, que também é o alvo do nosso encontro aqui de hoje, né? O efeito ou a finalidade, só trazendo aqui para você uma definição, é o para quê. Ou seja, são os objetivos da sua proposta, o resultado, a finalidade, o propósito com que a sua ideia está sendo sugerida. O Enem gosta muito dessa especificação. A proposta vai ser criada com o intuito de que algo aconteça no contexto social, de que uma mudança dessa realidade ocorra, de que uma transformação social aconteça. Então você vai ter que sugerir o que é que tem que ser feito na proposta que você sugere para o Enem. Tudo bem? Então, o efeito ele refere-se ao objetivo. Qual a sua finalidade ao propor as soluções? Esse elemento deve ter valor argumentativo, porque é argumentativo de verdade. E agora eu volto ao exemplo de antes, né? Que está aqui, ó. Cabe aos indivíduos, que é o agente da minha proposta, realizar debates. Olha que bacaninha isso aqui, ó. Cabe aos indivíduos realizarem debates por intermédio das redes sociais. Tá aqui a ação. Professor Lincoln, qual a ação dessa proposta? A realização de debates. Tá aqui, ó. Especifico para você mais uma vez. Por intermédio de quem? Por meio de quem que isso deve ser realizado? Por meio das redes sociais. Com o propósito, a redução dos casos de bullying nas escolas brasileiras. Para mim, até aqui está tudo perfeito. Tudo bem? Massa. Mas é uma proposta incompleta. Eu só grafei de amarelo aqui, agora marquei, destaquei 4 elementos. Ao Ministério Público, por sua vez, responsabilizar as escolas que sejam omissas às agressões e promover, que é outra ação, a defesa da ordem jurídica por meio de ações judiciais pertinentes. Aí sim vem o efeito da minha proposta, que é o resultado, a finalidade desejada, a finalidade esperada para a minha resolução de problema, a fim de punir os agressores e evitar que se perpetuem os casos de bullying no ambiente escolar. Fechei minha proposta de intervenção, mas eu repito para você, esse exemplo exposto na sua tela agora, ele só tem 4 elementos. São 2 propostas com 4 elementos cada uma delas, tá bom? A gente vai ver agora como é que funciona a ideia de fazer um detalhamento na proposta de intervenção. Por fim, o detalhamento da proposta é um aprofundamento. Guarda essa informação aí. Detalhar alguma coisa significa aprofundar, que pode ser feito, para quem estuda gramática na escola, deve saber o que eu estou falando agora. Pode ser feito por meio de adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais de modo, orações adverbiais, orações explicativas ou orações adjetivas. Quem já se preparou, quem estudou gramática, quem tem um bom domínio da sintaxe da língua portuguesa, deve saber cada um dos elementos que eu estou citando agora, que são ferramentas úteis para você detalhar algo que se foi dito antes. Um nome, uma ideia, um modo, uma maneira que foi citada um pouquinho antes e você esclarece isso com o aprofundamento de um detalhe. Eu vou te mostrar exemplos agora e você vai ficar boquiaberto como isso é fácil de se fazer. Olha só, as grandes redes sociais, beleza? Agente da proposta, interessadas na plenitude de seus usuários, detalhamento do agente dessa proposta, precisam restringir o uso indevido de dados privilegiados. Ótimo, ação. Até agora eu já tenho 3.
Agente, que são as grandes redes, e detalhe, que são os interessados na plenitude de seus usuários, restringir o uso indevido, que é a ação. Essa ação é viável por intermédio da restrição do acesso por parte de entidades políticas aos algoritmos e informações privadas de preferências pessoais. Então, a proposta que sugere que seja restringido o acesso a informações pessoais, preferências pessoais por parte de entidades políticas, tá bom? Qual o objetivo dessa proposta, professor Lincoln? Objetivando aqui de vermelho, ó, proteger a privacidade do indivíduo e o exercício da democracia plena. Ponto final, 5 elementos já garantem a minha nota 200. Em compensação, eu preferi fazer um aprofundamento do efeito. Somente assim, atenuar-se-á em médio e longo prazo o impacto nocivo do controle comportamental moderno e a sociedade alcançará o estágio da maioridade kantiana, tá certo? Então, olha que legal e que interessante essa proposta. Agora sim, eu tenho o agente, que são as grandes redes interessadas em plenitude, que é o detalhamento desse agente, e a ação, que é a restrição, né, de dados, restrição de dados. Depois, o modo meio, por intermédio da restrição de acesso, o efeito, que é objetivando proteger a privacidade, e o detalhamento do efeito. Detalhamento do efeito. Tá aqui, ele começa com isso, ó, somente assim. E daí para frente é só um aprofundamento do resultado da finalidade da proposta que foi agora há pouco citada. Legal demais isso, né? Muito fácil de você fazer, não dá nenhuma dor de cabeça, não tem nenhum tipo de mistério. Você pode usar o detalhamento do modo meio, especificando, aprofundando como será aquela maneira. Lincoln, por meio de concursos públicos, aí você cita concursos públicos, por meio de concursos públicos, aí você virgula, separa ali uma explicação a mais, com o lançamento de novos editais previstos e tal, para contratação de mais agentes de fiscalização, algo desse tipo, você já fecha o detalhamento do modo meio. E depois que você disser a fim ou com o objetivo de tal coisa, para terminar sua redação, fechá-la com ouro, né, com chave de ouro, você vai colocar somente assim e acrescenta ali algum tipo de aprofundamento. Isso não tem medo, isso é tranquilo, dá para você fazer com a consciência mais tranquila do mundo, tá bom? Fica com Deus, conta conosco e deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre esse vídeo e o que você tem de dúvida ainda acerca do Enem para acontecer agora esses dias. Um forte abraço do professor Lincoln e até a próxima.